Som, som, som. Glória a Deus, som, som. Ei, ei. Som, ei, ei, som, ei. Som, ei. Som, ei, ei. Teste, 1, 2, som, ei, ei. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta manhã, o Senhor já preparou para mim e para você uma semana, creio eu, assim como foi na minha vida, espero que na sua também tenha sido uma semana abençoada, uma semana que Deus cuidou de cada um de nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, daquele que confia nele, com certeza Ele nunca vai desamparar. Deus é sempre o nosso refúgio, Deus é sempre a nossa fortaleza, e é Ele que tem nos sustentado todos os dias da nossa vida, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus, sem o Todo-Poderoso, nós não conseguiríamos vencer muitas das vezes a nossa luta, a nossa batalha. É uma batalha que não é fácil, mas aquele que procura estar na presença de Deus, Deus sempre está cuidando daqueles que realmente procuram a sua presença em sua vida. E como nós procuramos a presença de Deus em nossa vida, crendo nele, confiando nele, fazendo aquilo que Ele pede, e sejamos abençoados, nós sejamos protegidos pelo Criador. Porque não existe ninguém e nem vai existir alguém que vai cuidar da tua vida, a não ser Jesus Cristo. Muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, e muitos confiam na sua própria força, nas suas mãos. Mas tudo tem um limite, tudo tem um fim. Mas Jesus Cristo, Ele é o único que não tem fim. Jesus Cristo é o único que não tem nem início, nem fim. Ele sempre existiu, que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu estou aqui nesta manhã, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar esse Deus Todo-Poderoso. Porque Jesus Cristo, Ele deixou uma ordem para os seus discípulos, desde de quando Ele escolheu os seus 12 discípulos. Ele ensinou, Ele preparou, mas Ele disse que iria voltar para o seu trono, porque Ele foi o próprio Deus que saiu da sua glória, se fez homem, para vir aqui nesse mundo, para que nós pudéssemos alcançar a nossa libertação, a nossa salvação, através da sua morte, da sua entrega e seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. E Jesus Cristo, Ele veio e pagou um preço muito caro, que nem eu nem você conseguiríamos pagar um preço tão caro, que é o preço do pecado. Que desde o início, no Jardim do Éden, onde o primeiro casal
que era para obedecer o que ele havia dito, mas desobedeceram. Por causa da desobediência entrou o pecado no mundo. O pecado contaminou todos, a terra inteira. E a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E o maligno está aí. O maligno está nesse mundo para trazer desordem, para trazer confusão, para trazer tudo que não presta. Mas nós temos um refúgio, que é Jesus Cristo. Nós temos um refúgio. Nós temos aonde nos esconder. Nós temos aonde ficar livre de uma maldição que caiu sobre o mundo e sobre a terra. E nós alcançamos essa graça através da morte de Jesus Cristo na cruz. E Ele não morreu para que eu e você fizesse as nossas próprias vontades, os nossos desejos, da nossa carne, mas fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E que eu vim aqui nessa manhã e anunciar para você esse Jesus que através dele é a única maneira de eu e você ser salvos. É o único meio de o ser humano escapar de uma condenação eterna. Jesus Cristo é o único meio do ser humano se libertar das garras do diabo. Que a palavra de Deus fala que ele veio para roubar, destruir e matar. Mas de que forma que o diabo te rouba? Tudo aquilo que tuas carnes quer satisfazer. Você trabalha a semana inteira, trabalha o dia para ficar no final da tarde se envolver com aquilo que não presta. Gasta o teu dinheiro com bebedeira, gasta o teu dinheiro com cigarro, gasta o teu dinheiro com a prostituição. Tudo isso é a maneira que o diabo trabalha na vida do ser humano. É dessa forma que o diabo oferece as coisas que o homem acha que para ele é agradável. E foi dessa forma que o diabo enganou Adão e Eva. Lá no jardim, onde que eles teriam uma vida abençoada, que não precisava trabalhar, que não precisava se esforçar, porque Deus tinha preparado tudo para que eles não tivessem como derramar o suor do seu rosto. Mas Deus disse para não tocar numa árvore do jardim da vida. No meio do jardim tinha todo tipo de árvore, todo tipo de animal que Deus criou, fez tudo. E por último Deus fez o homem e a mulher e colocou ali para cuidar de tudo. Mas Ele disse: não coma desse fruto, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Vocês morrerão. Mas o diabo veio até Eva e disse para ela: não é assim, Deus está mentindo. Porque se vocês comerem, vocês vão ser inteligentes, vocês vão dar sabedoria igual a ele. E o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E se ele, sendo o pai da mentira, ele quer convencer o ser humano a viver na mentira, no engano. Ele é um mentiroso. Mentiu para aquele casal e o pecado entrou no mundo.
E Deus expulsou aquele casal do jardim e colocou 2 anjos na entrada do jardim com espada para que ele nunca mais entrasse. E Deus disse: agora vocês vão trabalhar, vocês vão cuidar da terra, vocês vão ter que cavar, plantar, comer dos seus próprios suor. Vocês vão ter espinho de hoje para frente. Vocês vão derramar o suor do teu rosto. É por isso que o ser humano hoje tem que trabalhar até morrer. Até morrer você tem que trabalhar. A não ser que você vive naquilo que o diabo oferece, roubando, enganando. Mas se você querer viver honestamente, você tem que trabalhar o resto da sua vida. Foi assim que começou tudo. E o diabo, ele continua enganando as pessoas. O diabo continua enganando o ser humano, oferecendo aquilo, sempre por o ser humano desviar dos caminhos de Deus. E o duro é que o ser humano gosta de viver na mentira. O ser humano, muitas das vezes, deixa de obedecer a Deus para ouvir a voz do diabo. Por isso que eu estou aqui para apresentar Jesus Cristo como teu único, nosso único suficiente Salvador de nossas vidas. Somente Ele tem o poder de nos libertar dessa maldição que é o pecado. E se Ele veio, escolheu os seus discípulos, ensinou, mas Ele disse que voltaria para a sua glória. Mas não aceitaram Jesus. Não aceitaram Jesus aqui nesse mundo. O povo veio para aqueles que eram seus, os judeus, e eles rejeitaram. Mas nós tínhamos, pela sua misericórdia, nós alcançamos a graça de Jesus Cristo. E através dessa graça é pela fé. Fé em Jesus, na sua morte de cruz. Derramou seu sangue, todo o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos libertar das garras do diabo. É isso que nós temos que fazer, ter fé nesse Jesus Todo-Poderoso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não tem fé não agrada a Deus. E não tem como você alcançar uma salvação se não for pela fé. E só através do Evangelho de Jesus Cristo que a nossa fé cada dia vai aumentando. Em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta manhã, trazendo a mensagem de Jesus Cristo, pregando o Evangelho da salvação, para que você possa crer e ter fé. Porque se você não der crédito na palavra de Deus, é porque você não quer ser salvo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Marcos 16:15, que diz assim: Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os 12 e disse para eles: ide pelo mundo inteiro
e pregai o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Não sou eu que estou condenando você, não sou eu que estou querendo te acusar, não, mas é a palavra de Deus que fala. Ele disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então, se eu fosse você, eu passava a acreditar mais na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Vou repetir para você. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu não estou aqui para falar para você de placa de igreja. Eu não estou aqui para anunciar nome de ninguém. Eu não estou aqui para falar de nome de instituição. Eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Jesus não foi religioso. Jesus não tinha religião. Se você falaram para você que Jesus Cristo era católico, Jesus Cristo era evangélico, Jesus Cristo era isso, Jesus não tinha religião. Ele veio aqui pregar salvação. Ele veio aqui mostrar o caminho da verdade. Porque a palavra de Deus em Mateus 8,32 vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdade ouvindo a palavra. Você só vai conhecer a verdade estudando as Escrituras. Mas a palavra de Deus fala: mais bem-aventurado é aquele que pratica. Porque se você não ouvir a palavra de Deus, você não dá crédito na palavra de Deus. Se você, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado por todo mundo, mas se você não dá crédito de ouvir, ficar se envolvendo com as coisas do mundo, com as tuas bebedeiras, com a tua cachaça, com a tua droga, com a tua maconha, é isso que o diabo oferece. Mas a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Ouvindo, lendo, e mais bem-aventurado aquele que pratica. Mas se você ler, se você ouvir, e se você não praticar, é inútil. É inútil tudo. E o fim está acabando. E o fim está próximo. Então é na hora de você se chegar mais a Deus. Está na hora de você ter mais compromisso com Deus. Porque Jesus Cristo, na palavra de Deus, em Mateus 11:28, vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, cansado, sobrecarregado, desanimado. Jesus Cristo está falando: vem a mim. Não é atrás de homens, não é atrás de presidente, não é atrás de político,
não atrás de jogador de futebol, não atrás de pagodeiro. Jesus Cristo disse: vinde a mim. Mas nós vivemos numa geração que troca Deus por tudo isso. Uma geração que troca Jesus Cristo, que fez o seu sacrifício, que morreu, por tudo isso. Tudo que o governo manda, o ser humano quer obedecer. Ai, tem que obedecer o meu líder. Mas o verdadeiro líder, aquele que nos amou de uma maneira tão grandiosa, um amor que ninguém tem, aquele que entregou sua própria vida e morreu por mim e por você, muitas das vezes você não quer obedecer. Porque ninguém vai entregar a sua vida por você. Ninguém vai morrer pela tua causa. Porque hoje em dia o esfriamento do povo está cada dia pior. Ninguém ama mais ninguém. Muitos querem só ter vantagem em cima do seu próximo. Dá uma de amigo, mas muitas das vezes na hora já é pensando de como levar vantagem. Mas aquele que nos amou de uma forma tão grandiosa, que entregou sua vida, derramou seu sangue, muitas das vezes não quer obedecer. Porque Ele nos amou tanto, que morreu. E ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo não está pregado numa cruz, para você ficar ali adorando uma cruz com Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo não está mais numa cruz. Jesus Cristo está no seu trono. Jesus Cristo está ali, aguardando aquele dia, quando o Pai determinar o grande dia. E está próximo esse dia. O grande dia está chegando. Mas nós vivemos uma geração que não quer saber da verdade. Uma geração que prefere mais mentira e engano. O Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Não tem limite para ninguém. Todos têm a liberdade de conhecer o Evangelho. Como eu já disse, o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo é servir a Deus. Servir a Deus é o quê? É você se renunciar da sua vida pecaminosa. É você largar essa vida miserável que você está levando, envolvido na imundícia desse mundo, envolvido nas coisas que estão te matando, tanto na carne como espiritualmente. Mas Jesus Cristo disse, no Evangelho de João 14:6, Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, Jesus Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro recurso, não tem outro meio, não tem outro caminho a não ser por Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não adianta você ficar adorando outras coisas a não ser Jesus Cristo. Não adianta você ficar crendo naquilo que não pode fazer nada por você. Não adianta você entregar a tua vida numa estátua que está ali, não tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. Isso é engano e mentira.
Somente aquele que morreu, aquele que entregou sua vida por nós, mas hoje ele vive. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Somente nele. Eu sou o caminho, Jesus Cristo falando, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então está na hora de fazer mudança. Está na hora de tomar atitude. Está na hora de se converter dos seus maus caminhos, porque no céu não entra imundícia. Não, no céu não entra sujeira, porque Jesus Cristo é santo, é pureza. Jesus Cristo, ele nunca teve pecado, mas nós herdamos um pecado, que só através dele nós ficamos livres desse pecado. Mas de que forma? Mudança de vida, mudança de atitude, renunciando às coisas desse mundo e vivendo para Cristo. É o único meio de alcançar a salvação. É o único meio de um dia estar ao lado de Jesus. É a única maneira. Mas se você anda cometendo pecado escondido, achando que Deus não está vendo, mas Ele vê tudo. Porque hoje em dia parece que está sendo bonito pecar. É isso o engano do diabo, do inimigo. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não existe. Atos 4:12. É a palavra de Deus que eu estou pregando. Eu não estou aqui pregando as minhas palavras, mas a palavra do Todo-Poderoso. A palavra do Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Mas se você não quer ouvir, isso não é problema meu. Mas meu dever é falar e pregar a verdade. Por isso que Jesus Cristo escolhe os seus filhos. Jesus Cristo se separa. Jesus Cristo, Ele instrui. E Ele envia. Envia porque Ele confia naquele que vai falar o nome dele, porque o nome de Jesus Cristo tem que ser respeitado. E uma geração hoje que está respeitando mais homens, uma geração que quer obedecer homens, uma geração que se prostra diante de homens, e muitas das vezes deixa Deus de lado. Aonde você quer chegar dessa forma? Se a salvação não existe em outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Só nele que nós conseguimos. E no Evangelho de João 3,16 vai dizer assim, que Deus amou o mundo de uma tal forma que Ele entregou seu Filho Jesus. Entregou seu Filho Jesus. Ele amou o mundo de uma tal forma que Ele entregou seu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se você não crê no Evangelho de Jesus Cristo, se você não dá ouvido, se você despreza o Evangelho de Jesus Cristo, o preço vai ser caríssimo. Que a Bíblia vai falar num fogo eterno. Em Apocalipse vai dizer que ali aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre.
E aquele que não aceita Jesus Cristo, aquele que não obedece, aquele que não tem mudança de vida, aquele que não se converte a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, a Bíblia vai nos dizer que são lançados no lago de fogo e enxofre. Você já imaginou um lugar desse? Lago de fogo e enxofre, aonde eternamente vai estar ali, queimando. Ao invés de entregar sua vida para Jesus e viver do jeito que Ele quer, e viver eternamente ao lado de Jesus. A escolha é de cada um. A escolha cabe cada um de nós. Você é livre. Você tem toda a liberdade da sua vida de você fazer o que você quer. Você tem a liberdade. A escolha, você tem o livre-arbítrio de fazer da sua vida o que você quer. Você não vai conseguir entrar no reino de Deus da maneira que você quer, mas da maneira que Jesus Cristo quer. Não adianta inventar desculpa. Não adianta naquele dia depois que você morrer, porque eu e você vai morrer, e vai chegar diante de Deus querendo inventar desculpa que ninguém te falou do Evangelho. Porque a Bíblia fala que todos vão ficar diante do trono de Deus para prestar as suas contas, as suas obras. Mas o que você está fazendo para que você realmente possa ser aprovado? A escolha é sua. A escolha é de cada um, mas tem um problema. Dependendo da tua escolha, é onde vai existir a salvação e a condenação. Qual que você escolhe hoje? Que escolha você faz hoje? Há dois caminhos. O caminho que leva à vida eterna e o caminho que leva à condenação eterna. O caminho que vai levar à salvação, a Bíblia fala que a porta é estreita. Como assim a porta é estreita? Não é fácil. É difícil? Não. Quem obedece não é difícil. Estreita porque não podemos fazer nossas próprias vontades. É estreita porque é a ordenança de Jesus. Mas a porta larga é o mundão. Você faz da sua vida o que você quer. Você pode encher a cara de cachaça, pode fumar droga o tanto que quer, pode estar prostituindo da maneira que você quer. Mas o problema é que não entra no reino de Deus. E não adianta falar que não ouviu. Você ouviu. E não vai ter desculpa naquele dia. Mas ninguém me falou. Mentira. Que vai ter um livro das obras. Vai ter um livro ali escrito. Contando da tua vida. Todos os dias da tua vida está sendo registrado. Todo dia da sua vida está sendo registrado. E no dia 10 de janeiro de 2025, a palavra foi pregada, mas você não quis ouvir. Virou as costas. Tapou os ouvidos para não dar ouvido. Está lá, registrado. Mas bem-aventurado aquele que ouve, que pratica, que tem a mudança de vida. Esse é bem-aventurado. E Jesus, ele escolheu seus discípulos, preparou e enviou, e após ele subir ao trono novamente, ele desceu, mas voltou depois da sua morte, preparar um lugar para aqueles que realmente
aceitar Ele e viver da maneira que Ele quer, Ele escolheu os seus discípulos, ensinou e enviou. E ali eles começaram a pregar. E Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, aonde que a Bíblia vai falar, eu quero ler uma passagem aqui para você, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: e ouvindo eles isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberei o dom do Espírito. Versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Depois que Jesus voltou para a sua glória, Ele deu uma ordem para os discípulos para ficar no templo, para que pudessem receber o Espírito Santo. Porque somente aquele que recebe o Espírito Santo é aquele que se converte. Aquele que aceita Jesus, vive para Jesus e se converte dos seus maus caminhos. Somente aquele que tem mudança de vida. Somente o ser humano vai ter o Espírito Santo de Deus depois que renuncia a sua vida desse mundo do pecado. Os seus pecados são perdoados através de Jesus Cristo. E eles estavam ali no templo orando, e o Espírito Santo encheu aquele lugar, e todos foram batizados naquele momento. E eles receberam poder, receberam ousadia para falar e pregar o Evangelho. E Pedro começou a pregar e falar das maravilhas de Jesus Cristo, porque mataram ele, porque rejeitaram ele, porque desprezaram ele, os próprios homens, o crucificaram e mataram. E hoje não é diferente, as pessoas estão rejeitando Jesus, as pessoas estão desprezando Jesus Cristo, mas as maravilhas de Jesus continuam sendo pregadas em todo o tempo, e não vai parar, ninguém vai parar a mensagem de Jesus Cristo até que Ele volte. Ninguém tem poder de parar o Evangelho de Jesus Cristo.
E ai daquele que se levantar contra. Ai daquele. E Pedro começou a pregar com ousadia, cheio da presença do Espírito Santo. E a Bíblia, ele dizia das maravilhas, que falavam das grandezas. E Pedro dizia: arrependei-vos, porque cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, receberei o dom do Espírito Santo. Sem renúncia, sem confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Todos têm que confessar os pecados, todos. E aceitar Ele como o seu único e suficiente Salvador, para que você possa receber o Espírito Santo na tua vida. Porque aquele que não toma essa atitude, aquele que não aceita Jesus, aquele que rejeita Jesus, não tem o Espírito Santo. É como se fosse uma vaca, um animal que respira, tem vida, mas não tem o Espírito Santo. Assim é o ser humano que não tem o Espírito de Deus. Vive nesse mundo. Vive nesse mundo fazendo o que quer. Vive nesse mundo em desobediência. Vivendo nesse mundo cheio de pecado. E acha que tem o Espírito Santo. Mentira. A Bíblia está aqui dizendo. A Bíblia está bem clara. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Só dessa forma você vai receber o Espírito Santo. Porque as pessoas vivem enganadas. Ah, eu tenho Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Falar é fácil, mas você faz o que Deus quer. Você faz o que o Espírito Santo manda. Porque aquele que pratica as suas imundícias não está ouvindo o Espírito Santo. Está ouvindo a voz do diabo, mas não de Deus. Não adianta falar que eu sou de Deus. Não adianta falar que tem o Espírito Santo se não obedece o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. É Espírito. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu. Aqui nesse mundo não. Mas Ele existe. E Ele está em todo lugar. Ele está aqui. Porque aonde está sendo anunciado a palavra de Deus, Ele está fazendo cobertura, protegendo. As mãos do Senhor estão naquele que obedece. As mãos santas e poderosas de Jesus Cristo estão naquele que faz em sua vontade. Eu poderia estar aonde eu quisesse nesse momento, mas eu estou aqui obedecendo uma ordem de Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, para aqueles que querem dar ouvido, para aqueles que querem realmente a sua salvação. Mas nós vivemos numa geração que não quer ser salva. Uma geração que não quer ser salva. Não de coração. Fala da boca para fora que vai para o céu. Todo mundo acha que vai para o céu. Ah, morreu, vai para o céu. Mas o que você fez para merecer? E a palavra de Deus fala, no versículo 39, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus
nosso Senhor chamar. E Ele está te chamando hoje. Vem para mim. Volte para mim, você que está desviado. Aceitou Jesus, mas voltou para o mundão. Você que tinha um compromisso com Deus, mas virou as costas para Deus. Você que um dia aceitou Jesus Cristo, mas hoje vive aí no mundão, fazendo o que você quer. Servia Jesus Cristo, mas hoje está servindo o inimigo. E a palavra de Deus fala para que a palavra tem que ser pregada. E a palavra de Deus fala que essa mensagem tem que ser chegada aos confins da terra. Essa palavra tem que ser pregada para toda criatura. E ele fala para anunciar para todas as gerações, os vossos filhos, todos os que estão longe, todos quanto Deus, o Senhor, chamar. E hoje é a oportunidade. Jesus Cristo está te chamando. Vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Esse mundo só oferece o que não presta. O mundo está aí, porque o mundo está cheio de pessoas doentes. Morrendo gente todos os dias que nunca se ouve falar. Morrendo gente de infarto, de pneumonia, que virou uma praga. Morrendo de tudo. As consequências da desobediência, porque o homem, ele ouve mais a voz do homem. E não ouve a voz de Deus. Em vez de confiar no Deus Todo-Poderoso, prefere confiar em homens. Aí vem a picadinha. E você foi lá e tomou a picada. Hoje está pagando as consequências. Eu, graças a Deus, não tomei nenhuma. E nem tem ninguém que faça tomar, porque eu creio naquele que me livra de todas as coisas. Até quando você vai ficar confiando em homens em vez de confiar em Deus? Até quando? E a palavra de Deus fala que depois que aqueles homens aceitaram Jesus, 3.000 almas naquele dia, porque eles reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles reconheceram o sacrifício de cruz, o derramamento de sangue. E aquelas 3.000 almas aceitaram Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Antigamente as pessoas tinham mais amor pelo próximo. Antigamente as pessoas reconheciam mais a necessidade do outro, ajudava o necessitado. Mas hoje as pessoas só pensam em dinheiro, em riqueza. Um monte de avarento que não quer saber de Deus e dá mais valor no dinheiro. Terminou o ano, todo mundo fazendo propósito para o ano que vem, para 2025. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero trocar não sei do que, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero prosperidade. Mas você fez algum propósito com Deus para você servir Ele de corpo e alma e coração?
viver o amor de Cristo, você olhar para o teu próximo e estar ajudando, estendendo a sua mão na hora que ele está caído, ouvir a palavra e pregando a palavra para que ele possa ouvir e ser salvo? Ou você ainda continua na mesma ideia, no teu mesmo pensamento, de fazer da tua vida o que você quer, fazendo planos, propósitos para agradar a tua carne no ano 2025? Está na hora de mudança, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E ele diz, no versículo 43 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43: e em cada alma havia temor. E hoje em dia ninguém tem temor de Deus, não. Se tivesse temor de Deus, não fazia as imundícias que está fazendo. Se tivesse temor de Deus, não estava aí fazendo as coisas erradas. Em cada alma havia temor. Está faltando temor de Deus. Está faltando temor. A palavra está sendo pregada, está sendo instruída, porque a Bíblia é um manual de instruções para que nós possamos viver com Cristo e alcançar nossa salvação. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em comum. O amor, a compaixão, o amor de Cristo. É o que está faltando nessa geração perversa, essa geração que não quer ter compromisso com Deus. Mas o que eu quero dizer para você, o fim está próximo. O fim está chegando. Jesus Cristo disse que ele iria, mas ele ia retornar. Primeiramente, ele ia mostrar em sinais da natureza. Ou você não está percebendo o que está acontecendo na natureza? Você não está percebendo os sinais do final do tempo? Isso é só o começo. Se eu disser para você aqui que vai melhorar, eu estou mentindo. Vai piorar. Mas não, você é negativo. Não, eu estudo a palavra e sei do que eu estou falando. O que está enganando você são os mentirosos. Aqueles que você dá ouvido. Porque o que tem mais ultimamente são os falsos profetas, os mentirosos, que vivem enganando para se dar bem. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos haveriam muitos falsos profetas. É o que tem, e vai aumentar. Volte para Jesus enquanto é tempo. Arrependa dos teus pecados e se converta dos teus maus caminhos, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Para de acreditar naquilo que não te faz nada na tua vida. Porque a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. A palavra de Deus. Examine as Escrituras. Leia as Escrituras. Vive a palavra de Deus se você querer ser salvo. Vive de acordo como Deus quer, não do jeito que você quer. Porque se você continuar vivendo do jeito que você quer,
você não vai ter o reino de Deus. Não vai entrar na glória de Cristo. Porque no céu não entra pecado. E nós só libertamos do pecado confessando nossos pecados e vivendo de acordo com a Bíblia manda. Obedecendo os mandamentos de Deus. Obedecendo as Escrituras. Somente dessa forma. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito na tua vida. Leia as Escrituras. Medite. Ou você tem mais tempo para ficar vendo porcaria na internet, Netflix, YouTube, coisas mundanas, porcaria, que só te contamina a tua alma. Leia as Escrituras, onde ali que vai ter mudança de vida. Mudanças que vão agradar a Jesus Cristo para poder ser salvo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Porque sem arrependimento ninguém verá a glória de Deus. Sem renúncia. Porque vai haver um tempo que o ser humano vai ter sede. Os homens vão ter sede, mas não é de água, é de ouvir a palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade. Você está tendo a oportunidade hoje. Mas Jesus Cristo, Ele vai vir nas nuvens. E aquele que for dele vai ser transformado. E Ele vem buscar. Aqueles que morreram com Jesus Cristo vão ser ressuscitados. Os mortos vão receber, nos finais dos tempos, a sua alma juntar com o corpo de glória. E aqueles que não for salvo, vai ser difícil, porque o anticristo, que é o diabo, já está nesse mundo, só falta se manifestar. Só falta se manifestar. E essa palavra que está sendo pregada, ninguém vai poder pregar mais. O anúncio do Evangelho não vai ter mais. Porque hoje o Espírito Santo ainda transforma as pessoas que querem transformação. Mas quando Jesus Cristo vier novamente, o Espírito Santo vai ser tirado deste mundo. O Espírito Santo vai ser tirado deste mundo. É aonde que a palavra de Deus, lá em Amós, o profeta Amós disse que o povo vai ter sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por isso que é hora de voltar para Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 32. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Ele vai vir a qualquer momento. E eu e você tem que estar preparado. Tem que estar pronto. Não é deixar para amanhã mais. Que ele disse que ninguém sabe. Ou você muda a tua vida já, ou você está correndo o risco de perder a tua salvação. Porque por isso está vos apercebido. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. A hora que você achar que Jesus Cristo, está demorando, não vem não, vai te pegar de surpresa. Aquela hora que você acha que está curtindo o teu prazer, o pecado, a imundície, a hora que Jesus Cristo vem e você vai ficar.
E não adianta você falar que tem, vai purgar. Ah, eu vou para o purgatório para depois eu ficar purificando para ser salvo. A Bíblia não fala isso. Ou você muda enquanto é vivo ou acabou. Já era. Arrependei-vos porque o fim está próximo. E o tempo está acabando. Jesus Cristo está voltando. É esse que eu anuncio nesta manhã. E que essas palavras você possa meditar, examinar as Escrituras. Porque através dela que nós possamos reconhecer a verdade para ser salvo. Volte para Jesus, você que desviou dos caminhos dele. E você que ainda não precisa conhecer mais, está na hora de ler as Escrituras e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e se arrepender dos teus pecados para ser salvo. E que você possa receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, desde que você aceita Ele. Se converta dos teus maus caminhos e vive de acordo como o Todo-Poderoso quer. Toda maneira que Ele quer que nós possamos ser filho dEle. Porque quem não obedece a Jesus Cristo não é filho dEle. Não é filho dEle o desobediente. Por isso que eu te falo, te aconselho, se apegue a Deus, viva para Cristo, viva o Evangelho da salvação, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para todos sempre. O nome dele seja honrado e glorificado. O nome de Jesus Cristo vai continuar sendo anunciado até que Ele volte. Até que Ele volte, o Evangelho vai continuar sendo pregado. Eu viajo para tudo quanto é cidade, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde que Ele me manda, ali estarei e falarei o que Ele quer. Não o que você quer ouvir. Não o que eu quero falar. E eu vou falar o que Jesus Cristo quer que eu fale, e você tem que ouvir o que Ele quer que você ouça. Para você ter mudança de vida. Você tem mudança de vida. Eu não vim aqui agradar o ouvido de ninguém. Eu vim aqui pregar o Evangelho. Que tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pregando hoje aqui em Nova Guataporanga. Isso aí. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Que almas possam ser libertas desse mundo Em nome pecaminoso. de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Deus abençoe. Vitória. Que bom. O senhor foi ouvindo a palavra. O senhor é bem-aventurado. Está ouvindo a palavra. Eu vou na igreja direto também. É isso? Eu vou dar para você orar essa aqui. Deus abençoe. Eu vou pôr nas minhas orações. Mas agora eu levo para casa? Hã? É, você ora e Sim. Eu levo e põe nas minhas orações, né? faz assim, ora e ora. Sim. Vamos orar. Eu creio Vou orar no Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aqui está teu filho, que estava ali, Senhor, sentado, ouvindo a tua palavra. Deus, e creio, Senhor, que ele tem te aceitado, ele te aceitou como o único e suficiente Salvador. Que ele possa prosseguir na fé, Senhor, e crendo que o Senhor fez a morte de cruz. E ele crê, Pai, ele crê na tua na salvação, ele crê na tua morte de cruz. Eu creio. E por isso, Senhor, que o Senhor já está cuidando da vida dele, vai continuar cuidando até aquele dia que o Senhor volta. Seja nessa vida ou depois que a gente partir a morte, mas nós vamos ser ressuscitados em Cristo Jesus. O Senhor abençoa a vida dele. Abençoa, meu Pai, o seu lar, a sua casa, a sua família.
vem trazendo conforto, paz. Apenas não precisamos de riqueza material, Da minha família. mas nós apresentamos, Senhor, nós queremos a tua presença e que a família dele também seja abençoada, a sua casa, o seu lar, meu Pai. Cuida da sua família, desse homem e de quem estiver próximo dele, que as tuas mãos santas e poderosas possam estar cuidando dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento esses nomes aqui que ele colocou, tudo aqui, meu Pai, ele, pela fé, Senhor, a Bíblia fala que pela fé, que nós cremos que o trabalhar do Senhor, que o Senhor trabalha naquele que tem fé. Por isso, ó Pai, que ele possa receber, Senhor, as bênçãos, Senhor, espirituais do Senhor, para que teu nome seja glorificado. Dê um dia abençoado para ele, dê uma semana, dê um ano, Senhor, abençoado, que nós queremos é a tua presença, o teu Espírito Santo na nossa vida e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, viu? Eu levo e continuo orando, pode ser? Tá? Amém, eu levo para casa e continuo orando. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. E aqui, tá. Graças a Deus, Deus fez a obra. Você mora aqui mesmo, né? Eu moro em Tupi Paulista. Eu vou ali na Deus Amor ali. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Deus possa guardar. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus possa guardar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Nossa vitória, né? Glória a Deus. Deus guarda a nossa vida e Deus abençoe a vida de todos os irmãos para a glória de Jesus Cristo. Amém.